E como prometido, agora a gente conversa com o Eduardo Velho, que é estrategista da Equador Investimentos. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Eduardo, eu queria começar conversando com você sobre o IPCA 15, que é um bom gancho para a gente trazer também um pouco das suas perspectivas para a semana que vem, que tem Super Quarta, o que inclui decisão de juros aqui no Brasil pelo Banco Central. E aí, queria te ouvir sobre esse dado que veio levemente acima do esperado e as suas perspectivas, principalmente para o tom do comunicado, agora que a gente tem no radar também essa tarifa de 50%. Esse IPCA 15, a inflação de julho pelo IPCA 15 saiu 0,33, um pouquinho acima do esperado apenas, foi 0,31, mas o comportamento agora é um pouco mais favorável, né? Porque é sazonal. Entre junho e agosto, os índices de preço de alimentos eles costumam ser baixos mesmo. Então, a inflação até pode ser até negativa no mês de agosto, por exemplo. Então, é natural que aconteça isso. Não é nada que está com uma tendência de queda sistemática da inflação. Então, agora, é um bom comportamento, alivia um pouco aquela pressão, aquela ideia que a inflação estava sob descontrole. Já passamos da alta do dólar que teve no final do ano passado por uma revalorização do real que teve depois do Liberation Day do Trump, do aumento das tarifas, né? Então o dólar se desvalorizou aqui no Brasil, está na faixa de 5,50, né, mais ou menos, né? Já chegou a bater 6,20, 6,30 no início do ano, início de janeiro. Então é natural essa inflação. A inflação vai fechar em torno aí de 5,20, 5,10. Não é mais importante essa inflação. A inflação 2026 é que eu acho que é o mais importante para as decisões de juros. O Banco Central vai manter a taxa de juros semana que vem em 15%, deve prolongar isso pelo menos até o mês de dezembro, com uma probabilidade pequena, que eu vejo ainda, mas possível, de reduzir os juros em 25 pontos em dezembro. Mas para isso a economia tem que desacelerar, tem que confirmar uma inflação esperada menor, na minha avaliação, menor do que 4% até 2026, que ainda não está ainda no meu radar também. Então a situação é um pouco mais tranquila, mas sazonal. A inflação de serviços, o núcleo continua elevado. Eduardo, você comentou, né, que esse IPCA 15 não é tão relevante para essa decisão, porque o horizonte de política monetária do Banco Central já olha lá para frente, alguns meses adiante. E queria reforçar também a sua expectativa para corte de juros aqui no Brasil. Vocês tomam a possibilidade de corte em dezembro, na sua visão? É isso? Na verdade, o nosso cenário referencial é a primeira reunião que seria em janeiro de 2026. Reduzir os juros para 14,75 ao ano em janeiro e terminar o ano 2026 em 12% ao ano. A gente tem que lembrar que houve uma mudança do regime de metas. Agora é uma meta indicativa, que está dando um prazo um pouco maior do cumprimento da meta de inflação, tanto do teto como do centro da meta. Então, na minha avaliação, se for confirmado uma desaceleração que o Banco Central está esperando para o quarto trimestre, ou seja, nós chamamos de um hiato negativo, ou seja, a economia crescendo abaixo do seu potencial, há uma possibilidade do Banco Central, visando que a inflação vai ficar menor ano que vem, uma trajetória decrescente a cada ano, ele pode ser encorajado a reduzir a taxa, começar o início da queda dos juros de forma muito moderada. Mas eu concordo que a situação vai ainda ter um pouco ainda de pressão a partir de setembro, quando deve voltar a inflação dos alimentos, um pouco mais alta, mas é uma inflação em torno de 5% em 2025 e uma inflação também muito próxima disso também em 2026, é o que eu acho. Por isso que vai ser uma coisa meio, uma sintonia fina. Uma decisão de que cair os juros em dezembro, janeiro ou março de 2026.
Então, perspectiva de corte no finalzinho desse ano, comecinho do ano que vem, ficando atento a algumas considerações. Por exemplo, a principal delas que você citou aí, essa inflação dos alimentos em setembro, que pode voltar a ganhar força com a sazonalidade. Eduardo, queria ainda continuar em política monetária, mas agora falando de Estados Unidos. A expectativa para a próxima decisão do Federal Reserve em julho é também um amplo consenso de que Jerome Powell vai manter os juros inalterados, apesar de toda a pressão que ele vem sofrendo por parte da Casa Branca e de Donald Trump. A dúvida é sobre daqui em diante, depois dessa reunião em diante. Quando você trabalha com um corte de juros pelo Federal Reserve, você também aí está com a maioria do mercado, veio de um corte de juros em setembro. Como que está a sua visão, a sua análise para corte de juros nos Estados Unidos? É bem pertinente, né? Se olhar o início do ano, o mercado futuro, o mercado estava muito otimista em relação à queda de juros dos Estados Unidos, apostando até em 100 pontos, em 125 pontos de corte de juros, né? Então, depois que você teve aí a confirmação que a inflação está caindo de forma mais lenta, e parece que está tendo já um impacto das tarifas, né? De certa maneira, uma antecipação desses reajustes, já, inclusive, nos índices de inflação do mês de junho, principalmente no CPI, que já foi divulgado, que foi um pouco mais disseminado na minha avaliação. Então, o mercado hoje trabalha com 2 cortes de juros, o mercado futuro, um corte de juros em setembro e um corte de juros em dezembro, ou seja, os juros cairiam de uma faixa de 4,25 para de 4,5 para uma faixa de 3,75 a 4%. Eu acho esse é o nosso cenário referencial também. Eu vejo que o Fed não pode ser muito assim, audacioso no corte de juros, porque realmente a chance da inflação também do mês de julho, que vai ser divulgado em agosto, ainda já mostrar disseminação do reajuste, ainda é muito elevada. E outro detalhe também, as últimas pesquisas de emprego dos Estados Unidos, o ADP e o Payroll, apontaram um reajuste salarial em termos de ganho salarial hora acima de 4% ao ano. Então, a economia americana não está ainda tão desaquecida assim. Na verdade, ela está até mostrando uma certa resiliência. Então, ou seja, há uma inflação de custos e ainda tem um impacto das tarifas da inflação. E queria agora aprofundar um pouco mais no tema inflação nos Estados Unidos e a correlação com as tarifas. Até o momento, a gente não teve o impacto tão grande das tarifas, igual era esperado, logo que Donald Trump enviou as primeiras tarifas para os países lá no dia 2 de abril, no Liberation Day. A gente teve no último CPI algumas linhas, alguns apontamentos de que as tarifas estavam tendo os primeiros efeitos, e o que a gente tem do lado do Fed, a maioria dos Fed Boys apontando que as empresas absorveram esses primeiros impactos tarifários até para ver o que vai acontecer daqui em diante. Agora a gente já tem uma resolução um pouco melhor do cenário. Acordo com a China, de acordo com Donald Trump, está caminhando bem. A China está com uma tarifa aí de 30%, pelo que foi dado no último encontro que autoridades chinesas e americanas tiveram. A gente tem também União Europeia com um acordo que deve ficar aí com uma tarifa por volta de 15%, pelo que diz os principais portais de notícias, principais agências. Brasil com uma tarifa aí de 50% com uma negociação mais travada. Canadá e México com uma tarifa de 30% também em negociação um pouco mais travada. E aí, qual é o tamanho, colocando como base todas as informações que a gente tem, do impacto das tarifas na inflação agora? Bem, vamos lá por partes, né? O impacto no Brasil, eu vejo ainda que vai ter que ser monitorado, né? Na verdade, o impacto é negativo. Não vejo, na minha avaliação também, achei correto o que você colocou, não vejo até o dia 1º o Trump vai recuar, mesmo com esse telefonema que teve do vice-presidente, né, o Alckmin, para o secretário, durante 1 hora ele conversando sobre os argumentos que a tarifa deveria cair. Não acho que ele vai recuar, né? O Trump é um negociador, é um lobista nato, então acho que ele já condicionou também a parte política. A minha dúvida é se ele também está tentando, os Estados Unidos tentando influenciar também, não apenas a questão do Bolsonaro em si, mas na verdade influenciar a evolução política da América Latina, né?
esse deslocamento maior que eles devem estar observando do Brasil com a China, aparentemente, isso pode ser uma questão que pode dar uma travada, então, uma certa desacelerada numa negociação da tarifa, uma reduzida, né? Então, por isso que eu acho que vai ter algum impacto no mês de agosto. A gente deve ter queda aí das exportações, por exemplo, volume, né? De frutas, podemos ter também na celulose, no setor de máquinas, o setor de aeronaves, que é uma empresa que está sendo muito afetada em termos de expectativa, que é praticamente um embarque, né? A Embraer, por exemplo. Então, todas essas exportações, onde o grosso nosso aqui para os Estados Unidos é manufaturados, esse é o primeiro impacto, redução do saldo comercial brasileiro para os Estados Unidos. O outro ponto importante que vai ter que ser monitorado é a questão da expectativa nos fluxos cambiais. Ou seja, se prolongar muito essa tarifa, ou então tiver uma tarifa média, por exemplo, em torno de 30%, por exemplo, o Brasil, ou tiver ainda sanções financeiras, sanções diplomáticas, ou tiver um clima realmente muito ruim com os Estados Unidos, continuar esse clima meio azedo, a gente tem que observar se vai ter uma queda do volume de entrada de investimentos direto no fluxo cambial, uma redução do apetite de investidores para captar recursos, para financiar títulos de empresas brasileiras que emitem lá fora. Ou seja, pode haver reflexos no fluxo financeiro e na entrada líquida de capitais para o Brasil. Aí sim, podemos ter um canal um pouco mais de alta do dólar, não tão intenso, porque o Banco Central tem bastante reserva, tem uma posição cambial líquida muito alta em termos de volume de dólares para intervir na ponta de venda. Mas eu vejo que o dólar, aparentemente, enquanto tiver essa negociação, ele mudou de patamar, né? Ele não vai voltar para esse nível de 5,40 que bateu aí recentemente. Eu acho que o dólar está indo e voltando, muito em função de algumas intervenções que o Banco Central faz, não só de rolagem, mas também de leilão de linha direta, mas também com o diferencial de juros nosso é muito favorável ainda. Mas eu acho que o prolongamento, de certa forma, já vai estar afetando o fluxo de capitais. Um detalhe, saiu agora, por exemplo, o balanço de pagamentos brasileiro do mês de junho, foi divulgado agora pela manhã. E o déficit de transações correntes foi praticamente, né, o dobro, né? Quer dizer, mais que o dobro, na verdade. O dobro, na verdade, que o investimento externo direto líquido, ou seja, a gente não conseguiu financiar o nosso déficit externo apenas com investimento externo direto. E o fluxo cambial esse mês também está negativo em quase 2 bilhões de dólares até o dia 23 de julho. Então, são sinais que a gente tem que olhar, não que é uma crise de sair de capitais, não estou falando isso, mas o prolongamento dessa crise, eu acho, a tendência, eu acho que qualquer país acontece isso, é você ter uma desaceleração, uma incerteza para o investidor, e o investidor lá fora ficar mais cauteloso com a entrada de dinheiro no país. Você trouxe, Eduardo, muito bem, de uma forma muito completa, os impactos das tarifas de Donald Trump aqui no Brasil. Queria te ouvir também sobre os impactos para a inflação lá nos Estados Unidos, colocando esse cenário aí de uma tarifa entre 15% a 30%, mais ou menos. Isso é uma ótima relação. Exatamente. Se houver um prolongamento, não só da tarifa brasileira, mas também que as tarifas médias efetivas sejam, por exemplo, em torno, vamos supor, uma média em torno de 30% para quase todos os países, por exemplo, você claramente vai ter impacto na inflação. Qualquer política tarifária, qualquer livro de economia, de finanças, sabe-se que o aumento da tarifa você tende a reduzir. Fica muito mais caro os importadores americanos a importarem, vai ter menos oferta desses produtos e, consequentemente, a inflação tende a subir desses produtos. Por exemplo, a inflação de café, a inflação ligada ao, por exemplo, suco de laranja, você vai ter também até o meu custo de máquinas, de equipamentos, que o Brasil também ajuda também. Você tem um impacto na inflação e outros produtos que os Estados Unidos importa de outros países, que vai tornar vai ter menos oferta nos Estados Unidos.
obviamente, a inflação subindo um pouco mais que o esperado vai obrigar o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, a nem cortar os juros, se bobear. Ele vai depender dessa intensidade. Ele pode até dar um corte de juros ou manter os juros até dezembro. Isso é um ponto ruim para mercados emergentes como o Brasil. Se você tem uma queda menor dos juros americanos, é sinal que o juros lá vai ficar ainda maior e, consequentemente, para atrair capitais, o Brasil também vai ter mais dificuldade em reduzir mais rápido a sua taxa de juros ao longo de 2026. Então, por isso que há um impacto, na minha avaliação, uma inflação média um pouquinho maior nos Estados Unidos, mas também podendo ter efeitos na elevação, no ritmo de corte de juros americano e, consequentemente, isso pode limitar também a velocidade de queda dos juros esperada aqui no Brasil ao longo de 2026. 11h50. Eduardo Velho, sócio da Equador Investimentos, conversando aqui com a gente no Manhã TC News. E eu queria agora falar sobre o dólar, Eduardo, com você. Você citou uma moeda americana mais enfraquecida aqui no Brasil, em um novo patamar, mas o dólar ele também está se enfraquecendo quando a gente olha o cenário global também frente a outras moedas. Queria saber se isso tende a se manter na sua visão e quais fatores estão levando a esse enfraquecimento do dólar. Bem, vamos por parte. O dólar teve nos últimos anos uma valorização, né, bem acentuada, né? A economia americana mostrou nos últimos anos uma resiliência, um crescimento bem razoável, a tal ponto que o S&P 500 teve altas de 25%, 20% em dólar, né? A Bolsa Americana, praticamente em 2 anos, teve aumento de 20%, outra 2023, quer dizer, ou seja, foram movimentos muito bons. E agora, só que o déficit comercial americano ficou muito forte, ficou muito em alta, ou seja, cresceu muito. Então, os Estados Unidos, houve uma desindustrialização nos últimos 20 anos, muito forte nos Estados Unidos. Muitas empresas foram produzir, principalmente as suas etapas iniciais de produção, em outros países, né, principalmente no continente asiático, onde os custos de produção são bem menores. E o mandato do Trump, o Conselho de Consultores Econômicos, eles estão com a seguinte ideia: olha, vamos aumentar as tarifas, primeiro para a gente reduzir o nosso déficit comercial e forçar um pouco a desvalorização do dólar lá fora, para justamente a gente estimular mais a nossa produção interna para exportação e ampliar a nossa participação em outros mercados. Então, essa é a ideia, realmente, a ideia econômica, a nova estratégia econômica da política econômica do segundo mandato de Trump. Então, está muito claro isso. Eu não vejo uma grande mudança agora, ou seja, o dólar não pode ficar tão forte, justamente porque as tarifas ainda vão ficar ainda razoáveis, não vai ter uma reversão dessa política, pelo menos por enquanto, até o final, por exemplo, desse ano. Me parece que vai ter políticas tarifárias. Os Estados Unidos possivelmente vai conseguir reduzir um pouco o seu déficit comercial. Justamente isso vai ser um argumento que o presidente dos Estados Unidos e o seu Conselho de Consultores Econômicos vão embasar para manter essa política de um dólar um pouquinho mais fraco na margem, né? Então, isso também ajudou bastante ao real brasileiro a se valorizar, né? E isso é um momento de agora. Agora, é fundamental que a gente perceba o quê? Ao longo do tempo, se você tiver ainda uma economia americana ainda resiliente e um repasse grande de tarifas na inflação americana, você vai ter que dar uma parada no corte de juros. Senão vai ficar muito alta a inflação americana para o ano que vem, olhando a meta de 2%, que é bem mais baixa que no Brasil. A meta do Brasil é 3%, a inflação lá é 2%. Então, aparentemente, no curto prazo, eu vejo o dólar ainda um pouco mais fraco, ou seja, ainda o DXY, o índice DXY, que é o índice que tem aí uma paridade do dólar com as 6 moedas mais fortes, mais negociadas, assim, abaixo do nível de 100, no número índice, né, ainda. E mesmo com o diferencial de juros ainda favorável para os Estados Unidos em relação à União Europeia, eu vejo ainda o dólar ainda um pouco, perdendo um pouco ainda na margem em relação ao euro.
né? A economia europeia está com uma perspectiva de aceleração, mas isso vai depender muito desse movimento do repasse das tarifas da inflação. Se as tarifas da inflação americana, o repasse da tarifa da inflação, for baixo, moderado, o Fed vai ficar confortável em desvalorizar, em reduzir a taxa de juros. E, consequentemente, aí você vai ter um movimento de desaceleração da economia americana, combinado aí com uma inflação controlada e uma queda de juros. Então, esse movimento do enfraquecimento do dólar, eu acho que vai permanecer um pouco mais até ao longo de 2026. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Manhã TC News, na nossa transmissão. Um abraço para você, um excelente final de semana e até a próxima. Um abraço a todos da TC News.